This home is ours. This is how it begins, with one family. They came from someplace worse. We'll have to make this place worse. What's worse than worse? Heard them folk. E aí, pessoal, finalmente eu consegui assistir a série Them da Amazon Prime de 2021 e vim aqui trazer para vocês tudo o que eu achei. E vamos para esse vídeo que é bem intenso e perturbador. Essa série conta a história, em geral, de famílias negras, mas o que é o intuito dela mesmo é nessa família Emory, que se muda para uma rua ali, um bairro branco, e que a maioria dos bairros eram brancos naquela época, né? Então tinha poucos bairros que eram só de negros, mas enfim, a gente tá falando aqui dos anos 50, Estados Unidos. E então a gente tem essa família que se muda de Carolina do Norte, que era mais interior, e vai para um bairro lá em Los Angeles super famoso e tal, e que o pessoal de lá tinha dinheiro. E essa família também era uma família com dinheiro, relativamente, porque o marido, o Henry, é engenheiro. E para a época era muito difícil, né, ter um negro que tivesse estudado. Então imagina o preconceito que ele sofre durante a série. Essa série traz muito esse negócio do preconceito, do racismo, e o racismo encruado em tudo, sabe? Então é bem tenso. E a gente pode dizer que essa série tem um misto de perturbador, que é assim pelas pessoas racistas, também por um sobrenatural que a gente não entende muito bem se ele tá sendo sobrenatural ou outras coisas. Então vamos ver por partes. Eu separei alguns itens aqui que me chamou a atenção e que me fizeram gostar bastante dessa série. Em primeiro lugar, no comecinho ali do primeiro episódio, eles já citam o Peter Pan. Já me ganharam, já adorei. Segundo lugar, eles falam do Bela Lugosi, já é outra referência que eu gostei bastante. E essa série faz isso. Ela é completamente vintage, nos anos 50, e tudo tá coerente. As roupas são mega coerentes, os visuais das casinhas são lindas, muito vintage. E as músicas da época são as músicas bem da época mesmo. E isso que é legal, porque não é uma série que tá ali mostrando coisas que, sabe, criando uma outra realidade. Não. Quiseram pegar ali o contexto histórico e fazer direitinho o que era. Também tem uma música que eu gosto bastante, que é Civilization, que tem a ver com o contexto histórico. Essa música toca também na Lolita, e várias outras músicas dos anos 40 tocam também, porque ali na série, pelo que dá pra entender, é inicinho dos anos 50. E a trilha da série inteira é muito tensa, porque quando tá acontecendo as coisas, tu fica, sabe, eu ficava com o coração assim o tempo todo, tuc, 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 porque parecia que ia acontecer alguma coisa com aquela música te rondando. E eu acho que pra quem tem um home theater, deve ser pior ainda, porque aquele som vem de trás e parece realmente, sabe, até na minha TV normal parece que tinha alguém atrás. Então é muito... é horrível, assim, dá muita agonia. É terrível mesmo. E o ponto que começa a ficar meio claro, de acordo com os episódios vão passando, é que tu não sabe o que é realidade e o que é ficção. Tudo começa a se interligar e tu não consegue mais distinguir, sabe? Então fica aquela coisa assim, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é, sabe? Então, e também eu queria comentar sobre os personagens, porque eu vou dar um breve spoiler aqui, que a Elizabeth, a gente entende um pouco, né, não justifica o que ela faz, mas a gente entende um pouco esse jeito frio dela quando a gente vê o que aconteceu no passado dela. Então, dá pra ter uma coisa ali pra entender um pouquinho, sabe? E... Então, gente, eu vou começar os spoilers aqui, que eu não me seguro, eu quero muito conversar sobre essa série com vocês.
Então eu quero poder esmiuçar um pouco mais, tá? Então, o que aconteceu com a Elizabeth, eu vou dizer assim que não deixa de ser bem feito, né? Porque ela tinha uma vida bem complicada, mas ela me reflete bem uma mulher ali, dona de casa dos anos 50, que é amargurada, porque ela tinha um passado bem ruim, né? Ela foi abusada constantemente pelo pai dela, pra quem não sabe. E então ela criou essa carapaça dura dela e ela realmente era muito racista, muito ruim mesmo com qualquer pessoa. E ela casou com o Clark, que desde o começo que eu vi uma coisa ali, eu já achei, bah, esse cara aí é gay. Ele era mesmo. No último episódio a gente percebe que ele era gay mesmo. Então, sabe, tudo na vida dela dava errado. E por isso ela é dessa maneira, né? Fica doida daquele jeito, só que o que aconteceu com ela chegou a ser cômico. Eu achei, assim, já vi várias críticas falando que era desnecessário colocar isso na história, ou a história do velho lá, pastor. Mas eu até gostei, pelo menos a história do velho pastor eu achei bem coerente. A da Belle eu achei meio... É legal, sabe? Ela ter um fim daquela maneira e mostrar que o leiteiro não era tão legal assim quanto todo mundo achava. Então, também não deixa de ser legal. Agora, a história do velho, nossa, eu achei muito triste. Porque o que aconteceu, né? Pra quem não entendeu. Ele era um velho pastor e muito tempo atrás, né, recebeu 2 africanos. E ele tinha ali a cidadezinha dele, que todo mundo era super de Deus e seguia só o livro sagrado, não havia leis sinceras da Bíblia. E então eles abriram ali a Bíblia numa página qualquer e ali está o que você precisa saber. Então, ele leu que era para ser bem-vindos os forasteiros e tal, independente da cor, e eles aceitam então aquele casal de negros e que a mulher tá grávida. E o senhor tá ali numa boa, sabe? Esse pastor tá ok, só que o pessoal já era racista e já começou, não, mas tá meio ruim isso aí, eles estão aqui de graça, tá meio chato. E eles foram ficando como escravos, né? Até que dá uma reviravolta, esse pastor começa a ficar meio cego e então ele entende que ele precisa, tipo, matar essas pessoas, porque essas pessoas estão ali, sabe? É uma coisa que o Deus, na verdade, queria que ele matasse aquelas pessoas. Então, ele simplesmente, mata, põe fogo, todo mundo acha lindo, e o gurizinho que ele cuida acha lindo também. Isso aí eu achei bem importante de prestar atenção na série. Aí depois o gurizinho fala umas coisas ali pra ele, se revela um diabo, tipo um anticristo, e fala pra ele, olha, eu posso te livrar dessa dor de ter perdido um filho. Agora eu posso te dar tudo isso e tudo mais, mas tu vai ter que trazer muita discórdia e muita tristeza para as pessoas, senão quem vai sentir isso vai ser tu. E ele aceita, não tem mais o que ele fazer da vida. E é legal porque isso se transformou naquele bairro que acontecia aquelas coisas. Então ficou tipo uma maldição no ar. Eu gostei. Eu achei legal porque no começo eu até achei que eram distúrbios que mais ou menos a casa, né, e o jeito hostil das pessoas traziam para aquelas pessoas que moravam lá, mas não, eram coisas sobrenaturais mesmo. Então não vi tanto problema nisso, sabe? Vamos conversar aqui sobre o episódio 5, que esse é o mais bizarro de todos, que ali a gente vê que o policial não era bom como ele parecia ser, ele era bem nojento, e ali a mulher da corretora não era tão ruim assim, mas também o mundo obrigava ela a ser daquela forma, né? Senão ela ia se dar mal. Mas a gente percebe também que antigamente tinha muito isso dos bancos enriquecerem com as hipotecas e com esse esquema que eles faziam de colocar negros nas cidades ou nos bairros brancos para que os brancos vendessem as casas mais baratas. Isso aí acontece também no Education, que também
aconteceu aquela tragédia absurda que eu achei a coisa mais pesada, que é com o Chester, com o filhinho deles, que acaba, né, sendo morto daquela maneira, que eles colocam um gato no saco, colocam um nenenzinho ali num saco e ficam jogando para um lado para o outro, enquanto a mãe, né, a Luke, tá sendo estuprada por 2 homens. E acontece que o nenenzinho começa a sangrar e morre. É a coisa mais louca eu nunca tinha visto uma coisa tão perturbadora assim. E então, imagina, aquilo ali é antes deles se mudarem. Então a Luck já tava muito lelé. Ela tava recém se recuperando, tanto que começa a série e ela tá de um jeito estranho já. E depois, no episódio 5, a gente entende o porquê, né? Mas horrível demais, horrível demais. Aquela pessoa esquisita, que eu fiquei com medo mesmo, que ficava aparecendo pro Henry, é o Jim Crow, que é um personagem de teatro que foi muito usado na época com blackface, e por isso que eles colocaram, que também é uma maneira de, né, tá ali lutando contra, porque tem um parênteses nisso aí, o diretor da série, ele se inspirou bastante no Corra e no Fuja. No Fuja não, no Corra, Nós, tá. No Corra e no Nós, que é justamente esse racismo, né, na sociedade e tudo mais, e aquela tensão, né, com os personagens. Então, nossa, é horrível demais. O que eu gostei, que no último episódio toca The Mamas and the Papas, que eu gosto bastante. E os personagens, é isso que eu falei, a Luck já tava sofrendo, o Henry já tava sofrendo, as filhinhas já estavam sofrendo, então... E também a guria que a Ruby Lee via era o estereótipo da guria que ela queria ser, né? Que ela queria muito ser uma pessoa branca, loira, de olhos azuis, tanto que ela se pinta de branco naquela cena muito tensa que tem. Então... eu acho que eu consegui falar tudo aqui, eu tinha até anotado algumas coisas, porque eu não queria deixar alguma coisa de fora, mas realmente é muito tensa essa série e perturbadora, eu sou acostumada a ver coisas perturbadoras e ela me deixou bem fora do prumo, então assistam. Pretty nice, huh? Bigger than it looked in the pictures. When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. You couldn't imagine a nicer place to live. I wish I was home. I wish I was back there with the things I've been knowing. And Compton straight up evil, man. Fuck them. There's something bad in this house. I don't like it. We got our eyes on you. We do this till it gets done. Think of home.